seja bem-vindo à aula de alimentos funcionais. Eu sou a professora Nayara. Na aula de hoje, a nossa terceira aula, nós vamos falar sobre proteína de soja, sobre polióis e sobre os carotenoides. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu preciso dar um recado sobre o desafio Nota Máxima. Então, eu preciso que você entre no site, entre na plataforma do Desafio Nota Máxima, se inscreva e comece a realizar as atividades que já estão disponíveis. Tá ok? Então, Desafio Nota Máxima, entre na plataforma, se inscreva e já comece a realizar as atividades que estão disponíveis. Tá ok? Então, agora... vamos ao quadro para a gente conhecer quais os assuntos que nós vamos falar hoje de alimentos funcionais. Então, dando continuidade na nossa disciplina, nessa terceira aula, nós vamos conhecer sobre as proteínas de soja, quais as definições e os conceitos que nós temos de alimentos funcionais para a proteína de soja. Quais as funções e os efeitos dessa proteína de soja na saúde. Nós vamos conhecer também os polióis, quem são os polióis, definições e conceitos dos polióis, os efeitos e as funções também desses polióis na saúde, quais os efeitos que esses polióis causam no nosso organismo. E nós vamos conhecer os carotenoides. Quem são os carotenoides, né? Que eles são um dos maiores grupos de pigmentos, são os carotenoides. E quais as funções dos carotenoides e quais os efeitos fisiológicos desses carotenoides na nossa saúde. Então, esses são os assuntos que nós veremos na aula de hoje. A soja, ela é uma leguminosa que ela é rica em proteínas e que ela é rica em lipídios. Até então, o Brasil ele era o segundo maior produtor mundial de soja, mas segundo dados da Embrapa, essa safra de 19-20, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos, que é o maior produtor, e vai se tornar o maior produtor de soja a nível mundial. No entanto, apesar daqui, né, do Brasil, nós termos essa vasta produção de soja, o consumo de soja, de produtos derivados de soja, não é tão alto entre os brasileiros. Nós não temos o hábito do consumo de alimentos e derivados de soja. No entanto, de alguns anos para cá, num período bem recente, esse consumo de soja e derivados vem aumentando por conta de uma maior preocupação que os brasileiros vêm tendo com a saúde, também devido a esse aumento de vegetarianos, de veganos, que acabam optando pelo consumo de soja e de alimentos derivados de soja. E a soja, além dela ser uma leguminosa, que ela é rica em proteína e que ela é rica em lipídios, principalmente lipídios polissaturados, que nós vamos ver daqui a pouco, ela também tem outros macros e outros micronutrientes que são importantes e que fazem parte da composição nutricional. Vamos ao quadro para a gente conhecer sobre essa composição, quais os macros e micronutrientes que fazem parte da soja. Então, como eu disse, a soja ela é uma leguminosa rica em proteínas e rica em lipídios. Então, em 100 gramas, esse valor aqui corresponde a 100 gramas. Então, em 100 gramas de soja, nós temos 40% de proteínas, nós temos 22% de lipídios, nós temos 12% de fibra alimentar, a soja também é rica em fibras, e nós temos 11% de carboidratos disponíveis. Hoje, no mercado, nós temos uma variedade de alimentos que são derivados de soja, que tem um alto teor de proteína, como é o caso da farinha de soja, que tem aí aproximadamente uns 38% de proteína, a farinha de soja desengordurada, que chega a 51% de proteína, já a farinha de soja, a proteína de soja isolada, ela tem aproximadamente aí 88% de proteínas. Então, a soja é um alimento riquíssimo em proteínas. Aqui nessa tabela,
eu trouxe a comparação de 3 leguminosas. Nós temos o grão de soja cozido, feijão carioca e o grão de bico cozido. Esses valores aqui são referentes a 100 gramas. A tabela ela ficou um pouco pequena, mas aqui eu deixei a fonte da onde eu peguei essa tabela do estudo que eu peguei. Então, aqui tem o site que você pode entrar, que é da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. E lá você encontra essa tabela com tamanho melhor, porque aqui ficou um pouco pequena. Mas, analisando aqui essa tabela, então, em relação ao grão de soja cozido, em 100 gramas de grão de soja cozido, nós temos 8,4 gramas de carboidrato. Já o feijão carioca, ele tem 26,2 gramas de carboidrato e o grão de bico tem 27,4 gramas de carboidratos. Então, comparando os três, a soja, em relação a carboidratos, ela tem uma baixa concentração de carboidratos. No entanto, quando a gente fala de proteínas, olha só que interessante, o grão de soja cozido tem 18,2 gramas de proteína, o feijão tem 9 gramas e o grão de bico tem 8,9. Então, quando a gente fala de proteína, a soja ela é o dobro, né? Ela é o dobro da quantidade de proteína do feijão carioca e do grão de bico cozido. A soja ela também é um alimento rico em lipídios. Em 100 gramas, nós temos aí 9 gramas de gorduras totais. Ela é a leguminosa dentre esses três que tem uma maior concentração de lipídio, sendo 9 gramas de lipídios. O feijão tem 0,7 gramas de gorduras totais e o grão de bico tem 2, gramas. Dessas 9 gramas que a soja tem de gorduras totais, 5,1% são de gorduras poliinsaturadas. Então, a maior concentração dessas gorduras são de gorduras poliinsaturadas. E a soja tem também outros macros e micronutrientes importantes, mas eu quis destacar aqui os macros, carboidrato, proteína e lipídio, para você ver que realmente a soja ela é rica em proteínas e lipídio. Então, devido a essa boa característica nutricional que a soja tem, também devido ao seu baixo custo, às suas propriedades físico-químicas, a soja ela vem sendo muito utilizada pela indústria alimentícia para a produção para panificação, para molhos e para sopas. Então, ela vem sendo muito utilizada. Em relação às proteínas presentes na soja, além da soja ela ser um alimento rico em proteínas, as proteínas que o compõem, ela também são proteínas de boa qualidade, porque são proteínas que têm uma alta digestibilidade. Apesar de ser proteínas de origem vegetal, a proteína da soja ela é uma proteína de alta digestibilidade, sendo similar à proteína do soro de leite, por exemplo, que ela é uma proteína de origem animal. Então, a soja, ela contém todos os aminoácidos essenciais. Então, quem são esses aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso organismo não produz e que nós precisamos ingerir através da alimentação. Então, ela contém todos os aminoácidos essenciais em proporção adequada, com exceção da metionina e da cistina. Metionina e cistina, elas estão presentes em concentrações baixas, tanto na soja como também do derivado. Não é que a soja não tem metionina e não tem cistina, ela tem sim, mas são os dois aminoácidos que estão presentes em concentrações baixas, né, comparado com os outros aminoácidos presentes na proteína da soja. E a soja, a principal proteína, né, o principal grupo de proteínas da soja são as globulinas. Essas globulinas, elas estão presentes
na soja e em todas as outras leguminosas, mas a proporção das globulinas, que são as proteínas, varia muito de acordo com espécie e de acordo com variedade. Aqui na soja, a concentração dessa proteína globulina é de aproximadamente 70% da proteína de soja é globulina. E os dois principais tipos de globulina que nós encontramos na soja é a glicina e a beta-conglicinina. Então, são essas duas principais proteínas da família das globulinas que nós encontramos na proteína de soja. Já em relação aos compostos bioativos, aos peptídeos bioativos, perdão, quando você lê em algum lugar falando sobre peptídeos bioativos da soja, então o que são esses peptídeos bioativos? Eles são fragmentos específicos da proteína de soja e que eles são liberados após a digestão ou através da fermentação. Então, na realidade, o principal efeito fisiológico e benéfico das proteínas é principalmente a responsabilidade dos peptídeos bioativos, que são aqueles fragmentos de proteína que eles são liberados após o processo de fermentação e digestão. Então, por exemplo, os alimentos fermentados de soja, ele contém uma maior concentração desses peptídeos bioativos. Então, isso é uma coisa na hora de se pensar, na hora que a gente vai consumir aí algum produto derivado de soja, dá atenção para os fermentados de soja, que eles já contêm uma proporção significativa, né, desses peptídeos bioativos. Então, esses peptídeos, eles apresentam diversas funções biológicas já comprovadas através de estudos. Então, como, por exemplo, uma ação imunomoduladora, são peptídeos que agem no nosso sistema imunológico, que também tem uma capacidade antimicrobiana, antioxidante, antiprotrombótica, na redução do colesterol, na redução da pressão arterial. Na verdade, essa redução do colesterol é onde nós encontramos a maioria dos trabalhos, né, dos estudos, quando a gente fala de soja, referente, né, relacionado a essa ação da soja na redução do colesterol. Então, nós terminamos aqui esse primeiro bloco. Falando em função, né, em alegação funcional da soja, a alegação funcional que nós temos aprovado para a soja, segundo a Anvisa, né, aprovado para a Anvisa, é que um consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína, ela ajuda na redução do colesterol, desde que aliada a uma alimentação saudável. Então, esse efeito, esse papel da soja como redução de colesterol é o efeito fisiológico que se tem aprovado pela Anvisa. E nós temos aí também diversos estudos que mostram, que comprovam esse efeito benéfico da soja na prevenção de doenças cardiovasculares, uma vez que está muito relacionado com a redução da hipertensão arterial, da glicemia e também, apesar de ser só da redução do colesterol, nós temos trabalhos também que eu vou mostrar daqui a pouco, que fala do efeito fisiológico da soja, reduzindo glicemia, reduzindo colesterol e entre outros efeitos benéficos nós temos bastante. Então vamos ao quadro para a gente conhecer alguns efeitos fisiológicos, né, alguns efeitos benéficos da soja no nosso organismo. Um dos efeitos da soja é no diabetes mellitus tipo 2, que o consumo de alimentos à base de proteína de soja, desde que não tenha adição de açúcar, ela melhora a sensibilidade à insulina, porque ela aumenta a remoção hepática da glicose e também melhora a resistência à insulina. Uma outra questão, né, que na verdade acaba sendo um dos principais fatores aí da soja, é na prevenção de doenças cardiovasculares.
que os peptídeos bioativos, eles acabam atuando como antioxidante. Então, além dos peptídeos bioativos, a soja, ela também contém compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos têm um poder antioxidante muito interessante. Então, esses peptídeos bioativos, esses antioxidantes, eles podem aí reduzir os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio. E que essas espécies reativas de oxigênio, em condição normal, elas são produzidas no nosso organismo em condição normal a toda hora, a todo instante. O problema, a questão aí, é quando essa produção de espécies reativas de oxigênio acaba sendo uma produção exacerbada. Com isso, o descontrole, né? Há aí um descontrole aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio e reduzindo a concentração de oxidantes, aí que nós temos o estresse oxidativo. E quando nós temos aí esse aumento de espécies reativas de oxigênios e que leva ao estresse oxidativo, ele começa a causar danos nas moléculas de lipídios, levando aí a uma oxidação de lipídios, lesiona também as proteínas presentes na membrana, lesiona muito o DNA, então acaba acarretando aí diversos problemas, né? Diversas alterações no organismo. Aqui no caso, na prevenção de doenças cardiovasculares, em relação à formação da placa de ateroma, da aterosclerose, que a aterosclerose ela é também um processo inflamatório. Então, aqui nessa foto, nós temos a evolução, né, de como vai ocorrendo a formação da placa de ateroma, que geralmente começa com uma lesão nessa parede desse epitélio por diversos motivos, pode ser também devido ao estresse oxidativo, ao aumento das espécies reativas de oxigênio. Com isso, vai tendo essa inflamação, vai evoluindo, que é uma inflamação, uma placa de ateroma, né? E vai levando esse processo inflamatório, vai tendo aí agregação plaquetária, os lipídios oxidados, eles vão parando e vão se acumulando aqui nessa placa, até que acaba fechando, né, a luz da veia e acaba entupindo e causando infarto, todas essas consequências. E os peptídeos, eles atuam como antioxidantes, então eles inibem essas espécies reativas de oxigênio, inibem esses lipídios oxidados, que são os responsáveis para agregar aqui na formação dessa placa. Esses peptídeos também, eles reduzem o processo inflamatório, porque eles inibem citocinas pró-inflamatórias. Então, nós temos aí diversos efeitos benéficos nas doenças cardiovasculares, né? Principalmente na prevenção de placa de ateroma. Na verdade, existem várias hipóteses para isso. Então, dependendo do estudo que você pega, você vai ver que tem aí diversas hipóteses. Então, aqui na aula, você vai ver que às vezes eu trago uma ou trago duas hipóteses, mas não é que exista só aquele mecanismo, só aquela hipótese. Geralmente, a gente tem diversas hipóteses para os trabalhos estarem acontecendo. Então, quando você tem alguma informação aqui na aula de algum mecanismo, de alguma hipótese, não que aquilo seja o único que existe. É aceitável, é viável, no entanto, existem outros mecanismos e outros estudos que mostrem, entendeu? Então, às vezes não vamos se apegar só a um conteúdo ou só apenas a algum estudo, porque as coisas mudam muito, né? Então, a gente pega um trabalho que eles suplementaram, por exemplo, pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes obesos, com uma proteína de soja, né, com uma proteína isolada de soja, que é o que tem a maior concentração de proteína, e não tiveram um efeito benéfico. Mas não é que não existe efeito benéfico, não foi benéfico para aquela população com aquelas características. Então, isso é uma coisa que é interessante, estar sempre lendo e sempre buscando informações novas, porque as coisas, na nossa área, vocês vão ver que as coisas mudam, né, a todo instante. Vamos voltar ao quadro para a gente ver outro efeito da soja. Efeito no ganho de peso e na obesidade
Então, esses peptídeos bioativos da soja, eles vão ativar os receptores de CCK. CCK é um hormônio anorexígeno, né, que ele é responsável por aumentar a saciedade. Quando você come, ele é liberado. Ele fala, ó, liberou CCK, ele vai falar, ó, tô saciado, não precisa comer mais. Então, eles ativando o CCK, essa CCK é liberada, aumenta a saciedade, que acaba, né, reduzindo apetite. E também, esses peptídeos, eles também atrasam, né, reduz o esvaziamento gástrico. Uma outra função, os peptídeos, eles diminuem a concentração sanguínea de triglicerídeos e de colesterol total e do LDL colesterol, por reduzir a absorção no intestino e a lipogênese do fígado. Então, a alegação funcional da soja é justamente essa, né? Que a soja, ela ajuda na redução do colesterol. Então, todos esses fatores, eles ajudam no controle do peso corporal. E uma outra ação desses peptídeos bioativos é no controle da pressão arterial, que esses peptídeos da soja, eles contribuem para reduzir a pressão arterial, porque esses peptídeos, eles vão inibir uma enzima que chama enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela vai converter a angiotensina 2, a angiotensina 1, vai converter em angiotensina 2, que essa angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor, ou seja, ela acaba levando a um aumento da pressão arterial. Então, os peptídeos bioativos na hipertensão arterial vai inibir a enzima a conversora de angiotensina, e que inibindo essa enzima, não vai ter a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2. Não convertendo, ela não tem o papel vasoconstritor, que ela aumenta a pressão arterial. Então, essa é a função da soja, principalmente nessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes e obesidade é onde nós vemos mais efeitos benéficos da soja, na redução e no controle dessas doenças crônicas não transmissíveis. Mas lembrando, o consumo de soja, de proteína isolada de soja, ela deve ser parte de uma refeição saudável desse paciente, né? Nós não devemos aí colocar todas as nossas esperanças que a soja, que a proteína da soja vá fazer algum efeito benéfico sozinha. Sozinha, nenhum alimento funcional faz efeito, né? Ele tem que estar sempre em conjunto com uma alimentação saudável. E a alegação que nós temos é de que o consumo deve ser no mínimo de 25 gramas de proteínas de soja. Então, nós terminamos aqui esse conceito. Os polióis é uma classe de alimentos funcionais e que eles são amplamente encontrados na natureza, seja de origem vegetal, nas frutas e hortaliças ou também de fonte animal. No entanto, a extração desses polióis de fonte natural geralmente não ocorre porque ela é inviável para a indústria alimentícia. Porque a concentração de poliol nesses alimentos naturais é muito baixa. Então, por isso que a extração acaba sendo inviável, principalmente a nível econômico. Então, o que é feito, né? Os polióis que nós encontramos hoje no mercado, eles são resultado de um processo químico da indústria, onde nós temos um processo de hidrogenação dos carboidratos. Vamos ao quadro para a gente conhecer quem são esses polióis. Os polióis, eles são muito em alta hoje, né? Por conta que as pessoas estão cada vez mais em busca de substitutos para açúcar. Então, esses polióis, eles são considerados álcools de açúcar. Ele tem um sabor doce e acentuado, por isso que ele é usado como substitutos do açúcar. Ele tem um baixo valor energético, porque eles não são totalmente digeridos.
e absorvidos, e eles podem ser utilizados como adoçantes, como os agentes de volumes, como flavonoides, umectantes, que eles absorvem água, estabilizantes e entre outros. Então, como eu disse, nós não conseguimos extrair os polióis de alimentos de fonte natural. Os polióis que nós temos é feito decorrente do processo de hidrogenação de alguma fonte de açúcar. Então, aqui no caso, os principais polióis que nós temos é o maltitol, xilitol, sorbitol e manitol. Então, por exemplo, a maltose, a açúcar maltose, que ela é do processo do amido, então nós temos o amido, que é degradada a xarope de maltose. A maltose passa por um processo de hidrogenação que vai dar origem ao maltitol. A xilose é um açúcar, é um açúcar fonte da hemicelulose, então nós temos aí o carboidrato hemicelulose, dá origem à xilose, que passa para o processo de hidrogenação que dá origem ao poliol xilitol. A glicose pelo processo de hidrogenação dá origem ao sorbitol, e a frutose passa pelo processo de hidrogenação e dá origem ao manitol. Então, esses são os polióis mais utilizados hoje que nós temos. Então, as fontes de polióis, né, como eu já disse, que são frutas, vegetais, cogumelos, fungos, algas, eles são encontrados em pequenas quantidades, por isso que nós não conseguimos isolar de fonte natural, nós temos que fazer processo de hidrogenação, e eles são muito utilizados como aditivos alimentares, principalmente como edulcorantes em alimentos e bebidas, onde se tem uma restrição de açúcar. Em relação ao poder adoçante, a Anvisa, a legislação brasileira, ela permite o uso de alguns polióis aqui no Brasil, como, por exemplo, sorbitol, manitol, isomaltitol, maltitol, lactitol, xilitol e eritritol. Então, esses são os polióis que são utilizados hoje no Brasil como adoçantes, né, como edulcorantes. Em relação ao poder adoçante desses edulcorantes, nós temos que o xilitol tem o poder adoçante da sacarose. Então, nessa tabela aqui, quando a gente fala de poder adoçante, a sacarose ela é tida como referência. O poder adoçante dela é de 1. Por isso que o xilitol tem um poder adoçante semelhante, que o poder adoçante dela é de 1. O maltitol tem um poder adoçante de 0,9. O eritritol de 0,6 a 0,8. E o lactitol é o que tem o menor poder adoçante, que é 0,3 a 0,4. Então, quando a gente fala de poder adoçante, a sacarose ela tem um valor de referência 1, e o xilitol, né, que é hoje aí um dos mais utilizados, ele tem um poder adoçante semelhante à da sacarose. Em relação ao metabolismo, como que é o metabolismo, né, desses polióis? Esses polióis, eles não são absorvidos completamente no nosso organismo. É um dos motivos por ele ter um baixo valor calórico, porque eles não são totalmente absorvidos, eles são muito utilizados como adoçante para substituir açúcar. Então, como eles não são completamente absorvidos, os polióis que são metabolizados, então a parte que é metabolizado, eles não alteram a glicemia plasmática, então ele é muito utilizado em alimentos onde se tem uma baixa ou uma nula resposta glicêmica, e alguns deles acabam sendo excluídos pela urina. Então, assim, por que ele é muito utilizado para substituir açúcar? Porque uma das funções você utiliza menos, já que o poder adoçante, por exemplo, do xilitol é semelhante à sacarose.
Então, você pode utilizar uma menor quantidade e eles não geram pico de glicemia. Eles não vão alterar a glicemia plasmática. Né? Quando a gente come sacarose ou qualquer tipo de carboidrato, nós temos pico glicêmico. Os polióis não levam à formação de pico glicêmico. E os polióis que não são metabolizados, eles vão para o intestino grosso, onde eles são fermentados, e então eles produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são excelentes protetores da nossa mucosa intestinal, e eles também acabam gerando gases pela microbiota. Então, os polióides que não são metabolizados, eles acabam sendo utilizados pela nossa microbiota para a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, essa é a questão do metabolismo dos polióides. Quando metabolizado, não altera a glicemia, tem um valor calórico baixo por conta dessa questão de não ser totalmente metabolizados, e os que são metabolizados, eles acabam sendo fermentáveis pela nossa microbiota, produzindo aí ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o butirato, que ele tem um fator de proteção muito interessante na nossa mucosa intestinal. Então, é isso, nós terminamos aqui esse conceito de polióis, a primeira parte. E uma questão, assim, bem contraditória e um pouco polêmica, em falando sobre a soja, é essa questão das isoflavonas com a menopausa. Existe mesmo, de fato, um efeito da isoflavona na menopausa? É um assunto assim, bem polêmico e controverso, porque nós não encontramos na literatura científica estudos a longo prazo, estudos randomizados, duplo cego, placebo controlado, que dentre os estudos clínicos que nós temos, são estudos de maior poder, né, nós podemos dizer, nós não encontramos esses tipos de estudo a longo prazo mostrando o efeito da isoflavona na menopausa. O que acontece? A isoflavona, ela tem uma estrutura química similar com o estradiol, que é um hormônio feminino. Então, quimicamente, a isoflavona e o estradiol, que é um hormônio feminino, a estrutura química deles, eles são semelhantes. Quando uma mulher entra na menopausa, os níveis desse estradiol começam a reduzir. A mulher tem uma queda muito importante desse estradiol. E aí começa a aparecer os sintomas da menopausa, aqueles fogachos, que é aquela onda de calor, fadiga, insônia, irritabilidade, aumento de peso e entre outros sintomas por conta da redução desse estradiol. Então, por a isoflavona ter a estrutura química similar ao estradiol, a isoflavona ela vai se ligar nos receptores de estradiol que a mulher tem no organismo. Então, a isoflavona se liga nesses receptores e ela começa a fazer o efeito como se fosse o estradiol, porque ela está se ligando nos receptores de estradiol. E começa, assim, a melhorar os sintomas referentes à menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, existe a reposição hormonal, mas muitas mulheres, por diversos motivos, não podem fazer a reposição hormonal. Então, o uso dessa isoflavona é tido como um efeito interessante, como um efeito benéfico. No entanto, nós temos que pensar no quê? Na individualidade. Então, quando você for para a prática clínica, você trabalhando no seu consultório, é uma coisa a ser utilizada, é uma coisa a ser... É uma tentativa, Você vai ver que você vai encontrar pacientes que vão muito bem, que vai melhorar os sintomas, e você vai perceber que tem pacientes que não vão melhorar sintomas. Então, a gente tem que pensar sempre na individualidade do paciente. Os estudos estão aí, diversos estudos que mostram, no entanto, não se usa a um tempo prolongado, porque geralmente estudo a gente não consegue fazer por um bom tempo, por um tempo prolongado, por diversos motivos, financeiro, a adesão do paciente, enfim.
A sugestão que eu dou é que você leia, procure artigos sobre essa questão de isoflavona e de menopausa, e quando você for atuar na sua área clínica, na prática, é uma boa opção para ser aplicado a essas mulheres com menopausa. Tá ok? Então, agora eu vou deixar aberto as dúvidas. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me enviar. Quero agradecer a todos os polos que estiverem aqui presente. Daqui a pouco eu volto e vou falar o nome de cada polo que está aqui. Então, eu vou deixar agora um tempinho para que vocês me enviem as dúvidas da aula até agora e eu já volto para respondê-las.
Vamos lá, vamos responder a algumas perguntas. Primeiro, eu quero agradecer todos os polos que estão aqui presentes. Eu vi que tem bastante polo, realmente. Eu vi que houve um aumento muito interessante do número de polos desde a primeira aula. Nós estamos aqui na terceira aula. Hoje, por exemplo, eu não vou conseguir falar o nome de todos os polos, que nós temos bastante polo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito contente que vocês venham entrando no chat. É importante para vocês, é importante para nós saber que vocês estão participando. É importante para o aluno também, que acaba sendo um canal direto que o aluno tem conosco. Então, muito obrigado pela participação de todos. Fiquei muito contente pelo aumento do número de polos da primeira aula até a aula de hoje. Então, vamos responder a algumas perguntas que chegaram. O polo de Joinville, né? Santa Catarina, está perguntando: os transgênicos têm o mesmo efeitos benéficos? Em relação da soja, sim, a soja transgênica ela tem sim o mesmo efeito, ela tem os seus peptídeos, tem os seus outros componentes. O que vai mudar é mais questão, eles modificam, né, a soja, é mais questão que elas acabam se tornando mais resistentes em questão de plantação. Mas até o momento, não algum estudo que mostre a relação de que a soja transgênica não tenha efeitos benéficos. Eu imagino, eu já li aí alguma coisa mostrando que a transgênico, eles conseguem aumentar a concentração de proteínas, de lipídios, de macronutrientes. Então, os efeitos benéficos se mantêm mesmo a soja sendo transgênica. Ao polo de Araguaína: qual a quantidade recomendada de soja para desempenhar as funções biológicas? A Anvisa, a alegação funcional da Anvisa, que é de redução do colesterol, ela alega que o consumo deve ser de no mínimo 25 gramas de proteína de soja para que a soja exerça aí os seus efeitos benéficos, reduzindo o colesterol, principalmente, que é a alegação, mas também relacionado com glicemia e com redução do peso. Então, a Anvisa preconiza a ingestão mínima de 25 gramas de proteína de soja ao dia. Ao polo de Petrópolis: existe contraindicação no consumo devido às propriedades fitoestrógenas da soja? Olha, não existe, não se tem trabalho que mostre, porque no caso da soja, quando a gente fala de isoflavona, por exemplo, como ela tem uma característica similar ao estradiol, uma mulher que não tem redução de estradiol, essa isoflavona não vai se ligar nesses receptores, não vai ter o efeito hormonal no caso. Então, não tem nenhum aí efeito, pode ser consumido em relação a esses hormônios de isoflavona. Então, essas são algumas perguntas. Agora a gente precisa dar andamento, né, caminhamento para a nossa aula, senão a gente não consegue terminar a nossa aula. Mas todas as dúvidas, mandem, que no final eu respondo, dependendo do tempo. Mas eu quero que os chats, os polos que me mandam dúvida aqui no chat e eu não consigo responder na aula, porque a gente tem horário para cumprir, por favor, polo, entre no chat após a aula para que eu possa responder a dúvida para o aluno. Tá combinado? Então, aluno, se eu não respondi a sua dúvida aqui, na hora da aula atividade, peça para o polo enviar a sua dúvida e eu respondo lá. Lembrando o recado que eu dei no início da aula, do desafio Nota Máxima, para que você entre na plataforma, se inscreva e comece a responder as questões. Lembrando que se você responder as atividades que estão disponíveis até o dia 6 de março, você ganha 1.000 pontos de atividade. Então, se você entrar lá, se cadastrar na atividade, se inscrever na plataforma, responder as atividades, até sexta-feira, dia 6, você ganha 1.000 pontos de atividade. É um valor bacana, né? Então, vamos lá, entre, se cadastre e responda todas as atividades. Então, vamos lá dar continuidade para a nossa aula.
Falando dos efeitos fisiológicos, né, benéficos dos polióis, os polióis, por ter um valor calórico reduzido, por não induzir pico glicêmico, ele vem sendo muito utilizado hoje por pessoas que buscam em redução do peso, pessoas que têm diabetes. Então, o consumo está muito alto hoje de sorbitol, de polióis. No entanto, apesar dos polióis terem baixo valor calórico, não induzirem pico glicêmico, a alegação que a Anvisa tem para esse tipo de alimento não é muito relacionada com redução de valor energético ou de pico glicêmico. Vamos ao quadro. A alegação que a Anvisa tem para esses polióis, né, a única alegação que a Anvisa até o momento se refere para polióis é que os polióis, eles não favorecem o desenvolvimento de cáries. Então, a única questão, quando a gente fala de polióis, a Anvisa associa essa alegação com a prevenção do desenvolvimento de cáries. Então, a alegação que nós temos, a alegação aprovada, né, que nós temos, ela vale somente para gomas de mascar sem açúcar. Então, aqueles chicletes que a gente encontra aí no mercado sem açúcar, eles têm polióis. A alegação funcional da Anvisa é que manitol, xilitol e sorbitol, eles não produzem ácidos que danificam o dente. No entanto, o consumo não substitui hábitos adequados de higiene bucal e de alimentação. Então, qual que é o efeito do xilitol na prevenção de cárie? O xilitol, ele pode agir como um cariostático, que é um agente que pode controlar o desenvolvimento de cáries, e ele é anticariogênico, que ele vai auxiliar na prevenção de cáries dentárias. O que acontece? Os micro-organismos que nós temos na nossa boca, que são responsáveis para a formação da placa bacteriana, eles não fermentam polióis. Então, os micro-organismos na nossa boca, eles fermentam sacarose, né, que é a nossa açúcar normal, mas os micro-organismos, eles não fermentam polióis. Então, por isso que os polióis, eles têm essa alegação e que eles são muito utilizados para reduzir o crescimento bacteriano e reduzir a placa. Então, o xilitol, ele é utilizado como uma estratégia eficaz, como um agente preventivo de cáries, pelo fato de ser um poliol, né, um carboidrato que ele não é fermentado pelos micro-organismos da boca e não forma a placa bacteriana, levando ao desenvolvimento da cárie. Já os polióis que não são metabolizados, eles são fermentáveis, eles são considerados substâncias osmóticas. Então, além deles serem fermentados no cólon, eles são considerados substâncias osmóticas, ou seja, eles atraem água para o cólon. E ele, sendo fermentado, atraindo a água para o cólon, vai levar à distensão das alças intestinais, aumentar o peristaltismo intestinal e, assim, aumentar o número de evacuações. Os polióis, eles são muito utilizados no preparo de exame de colonoscopia. Então, quando a gente vai fazer colonoscopia, a gente utiliza os polióis que são utilizados no preparo. Lactulona, a prevenção de lactitol é bem tolerada para melhorar os sintomas de constipação adulta. Então, além dessa questão aí de prevenção de cárie, eles também estão relacionados ao funcionamento intestinal. Pelos que não são absorvidos, né, quem são fermentados, eles retêm água e aumenta peristaltismo. E quais são os efeitos adversos desses polióis? Então, o consumo de alguns polióis, como por exemplo o lactitol, que ele tem um poder, ele é fermentável, né? Ele não é metabolizado, então no intestino o lactitol ele absorve água e estimula o peristaltismo. Isomalte e xilitol, então lactitol, isomalte e xilitol em doses consumidas acima de 30 gramas ao dia
pode trazer algum tipo de efeito adverso, como, por exemplo, aumento de flatulência, de burburismo, de cólica e aumento também da frequência da defecação, fezes soltas aquosas, né? Pode ser que dê flatulência e diarreia. No entanto, essa sensibilidade é muito individual. Então, efeito adverso nós vamos encontrar em uma pessoa que consumir mais de 30 gramas de polióis ao dia. E segundo a Academia de Nutrição e Dietética, doses de até 10 a 15 gramas por dia são bem toleráveis. Então, alimentos, né, que hoje em dia estão muito sendo utilizados, alimentos para redução de valor calórico, para reduzir aí açúcar, né? O pessoal hoje está muito preocupado nessa questão de substituir açúcar, tem que tomar cuidado com a quantidade que ingere para que não tenha nenhum tipo de efeito adverso. Então, os efeitos que nós temos dos polióis é na prevenção, né, da cárie dentária, que é a ligação funcional que nós temos, que os polióis não são fermentáveis pelos micro-organismos da nossa boca, e também essa questão de funcionamento intestinal, por eles serem osmóticos, reter água e aumentar peristaltismo. Então, nós encerramos aqui o conteúdo de polióis. O consumo de frutas e hortaliças com alto teor de carotenoide vem ganhando cada vez mais adeptos por conta de que estudos mostram que os carotenoides estão relacionados com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos aí diversos estudos que mostram o uso de carotenoides em diversas doenças, obesidade, doenças do coração, de câncer. E os carotenoides, eles são o maior grupo de pigmentos que nós temos, o maior grupo de pigmentos naturais que nós temos são carotenoides. Para você ter uma ideia, nós já temos aí isolados, identificados, mais de 600 carotenoides. Então, é uma família muito grande, né, de carotenoides. Vamos ao quadro para a gente conhecer quem são esses carotenoides e como eles são em muitos, né? Como ele é um grupo muito grande, eles têm eles são amplamente distribuídos, eles têm inúmeras funções, eles atuam, né, em diversas áreas do nosso organismo. Então, quem são os carotenoides? Os carotenoides eles são uma classe de pigmentos que eles são sintetizados em plantas, em algas e bactérias fotossintetizantes, mas não em animais. Os carotenoides, eles são responsáveis pelos alimentos das cores amarelo, alaranjado e vermelho. Os carotenoides, eles são considerados metabólicos secundários, ou seja, não fazem parte da estrutura ou da produção de energia da planta. E o nosso organismo, ele não é capaz de sintetizar os carotenoides. Então, por isso que nós devemos consumir os carotenoides através dos alimentos, como através das frutas e das hortaliças, que são aí as principais fontes de carotenoides que nós temos. Quimicamente, os carotenoides, eles são divididos em dois grupos. Nós temos os carotenoides provitamínicos, ou seja, os carotenoides que têm uma atividade provitamina A, que é o caso dos carotenos. E nós temos os carotenoides, que a gente chama de carotenoides inativos, e que eles possuem atividade antioxidante ou corante, que são a classe das xantofilas. Então, dentre os carotenoides que têm a função provitamínica A, que são carotenoides que têm atividade provitamínica A, nós temos o beta-caroteno, o alfa-caroteno, a beta-criptoxantina e a gama-caroteno. No entanto, esses três, beta-caroteno, alfa-caroteno e beta-criptoxantina, são os três que têm uma maior atividade provitamínica. E dentre esses, o beta-caroteno é o que tem a maior atividade de provitamina A.
Em relação às xantofilas, que elas têm uma atividade antioxidante e corante, nós temos as mais importantes, né? Nós temos luteína, licopeno e zeaxantina, são as 3 principais da família das xantofila. E essas 2 classes de carotenoides, carotenos e xantofila, eles correspondem com aproximadamente 90% da concentração plasmática de todos os carotenoides. Então, no nosso organismo, se você tirar aí fazer uma coleta de sangue do nosso organismo, 90% dos carotenoides que você vai encontrar são carotenoides da família dos carotenos e da família das xantofilas. No entanto, o plasma ele tem apenas 1% de carotenoides, porque a maior concentração de carotenoide está no fígado. Então, os carotenoides, você vai ter aí apenas 1% dele por exemplo, no nosso plasma total do nosso organismo, apenas 1% é de carotenoides. E esses 1%, 90% são referentes aos carotenos e às xantofilas. E qual as fontes alimentares, né? As principais fontes alimentares dos carotenoides? Acerola, néspera, manga, goiaba, maracujá, mamão, caqui. Então, são alimentos de cores amarela, laranjado, vermelho. As hortaliças, couve, rúcula, brócolis, agrião, verde, né? Que eles são ricos em luteína. No entanto, eles têm uma biodisponibilidade baixa, têm uma digestão muito baixa, a liberação muito baixa durante a absorção. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado, eles são facilmente oxidados, né? O que pode aí afetar a absorção deles. Em relação à biodisponibilidade desses carotenoides, qual que é a biodisponibilidade? Os carotenoides, eles não são livres nos alimentos. Então, nós não temos aí carotenoides livres nos alimentos. Eles vão estar sempre associados às proteínas, às fibras e os polissacarídeos. Para que ocorra a absorção desses carotenoides, é importante que ele seja liberado dos alimentos. E como que a gente consegue liberar os carotenoides dos alimentos? Através da cocção, da mastigação, da deglutição e da digestão ácida. Então, esses são alguns fatores que levam a gente ter uma melhor absorção desses carotenoides, liberando ele assim dos outros compostos alimentares. No entanto, essa cocção, mastigação, deglutição, são fatores que acabam contribuindo para melhorar o aproveitamento desses componentes no nosso organismo. No entanto, apesar de a gente ter esses fatores que melhoram a absorção, apenas 10 a 50% de todo o carotenoide que a gente consome são absorvidos. Então, eles não têm uma absorção completa no nosso organismo, né? Então, de 10 a 50% de todos os carotenoides que a gente consome, eles são absorvidos. E um outro fator é que eles também são dependentes da absorção de lipídios. Então, a melhor forma de absorção de carotenoides é junto com alimentos oleosos, que a gente tem uma maior absorção, porque a estrutura química do carotenoide, para ser absorvido, ele precisa de um lipídio, né? Porque a vitamina A, ela é lipossolúvel, né? Ela precisa da presença de lipídios para ser absorvidos. Então, além da matriz do alimento ser complicada, porque há necessidade de a gente liberar os carotenoides do alimento, existem também outros fatores que vão interferir
fatores que vão interferir na biodisponibilidade. Por isso que apenas de 10 a 50% dos carotenoides são absorvidos. Então, outros fatores que interferem é a questão da digestibilidade, né? Tem que passar por todo o trato gastrointestinal, ácido do estômago, do intestino. O processamento do alimento também é outro fator. Há pessoas que têm uma absorção ineficiente de lipídios e o carotenoide precisa de lipídios para ser absorvidos. Outros nutrientes presentes e elas dependem de que o organismo, de que o indivíduo tenha uma boa ação de enzimas digestivas. Então, são alguns fatores que acabam complicando, né, a absorção desses carotenoides. E qual que é a recomendação de carotenoides? Nós não temos recomendação da quantidade de carotenoides que nós temos que ingerir diariamente. No entanto, uma refeição com 500 gramas de frutas e hortaliças no dia acaba incluindo a quantidade de carotenoide indiretamente. Então, isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 400 gramas de frutas e hortaliças ao dia, você acaba consumindo a quantidade de carotenoides indiretamente. E também um outro fator, a ingestão insuficiente de lipídios pode também aí acabar comprometendo toda a absorção da vitamina A, uma vez que a vitamina A precisa de lipídios para ela ser absorvida. Então, são vários fatores aí que acabam interferindo na absorção, né, e na biodisponibilidade dos carotenoides. Então, nós encerramos aqui esse conceito introdutório de carotenoides. Os carotenoides, por ele ser um grupo vasto, né, um grupo grande, nós temos aí mais de 600 carotenoides identificados, eles apresentam diversos efeitos benéficos no nosso organismo. Então, os carotenoides, eles possuem a proatividade A, eles acabam tendo funções antioxidante no nosso sistema imunológico, em expressão gênica, em vários fatores, por eles serem em muitos, né, apresentarem muitos componentes, muitos números de substâncias, eles também acabam apresentando aí diversos efeitos benéficos. Então, agora nós vamos conhecer alguns efeitos benéficos, os principais efeitos benéficos dos carotenoides no nosso organismo. Então, vamos lá. Um dos efeitos benéficos, né, e dizem aí muitas fontes científicas que é a principal função nutricional dos carotenoides, é essa função de atividade pró-vitamina A. Então, o que acontece? Nos alimentos de origem vegetal, eles são fontes indiretas de vitamina A. Por quê? Porque eles contêm os carotenoides, que são os carotenoides pró-vitamina A, que né, relembrando, o alfa-carotenos e o beta-carotenos. Então, quando a gente consome esses alimentos de origem vegetal, rico em carotenoides, que contém aí alfa e beta-caroteno, que são alimentos de origem vegetal, que nós consumimos através de frutas e verduras, eles são convertidos no nosso organismo em vitamina A. Então, quando a gente consome carotenoides, eles são convertidos em vitamina A no nosso organismo. Então, quando a gente ingere esses alimentos, esses carotenoides, né, por exemplo, principalmente o beta-caroteno, que é aí o que tem uma maior atividade pró-vitamina A, no nosso organismo, eles são convertidos em retinol. Esse retinol, por sua vez, é convertido em retinal, que por sua vez é convertido em ácido retinóico, que são as formas ativas da vitamina A.
Então, quando a gente ingere carotenoide de origem vegetal, beta-caroteno, no nosso organismo, ele é convertido em retinol, que é convertido em retinal e, por sua vez, é convertido em ácido retinóico, que são as principais formas ativas da vitamina A no nosso organismo. E a vitamina A no nosso organismo, ela possui diversas funções, como, por exemplo, ela tem uma função muito importante no crescimento e desenvolvimento das células do nosso organismo. Tem também papel na proteção da pele, atua no nosso sistema imunológico e na visão. A vitamina A tem um papel muito importante na visão. E quando uma pessoa ela tem deficiência de vitamina A, nós temos aí diversas doenças, né, que ocorrem devido a essa deficiência, como é o caso da xeroftalmia. O que é xeroftalmia? É aquele indivíduo que tem o olho seco, ele não produz lágrima, né, a produção de lágrima ela é reduzida e que acaba levando aí esse indivíduo para uma cegueira noturna. Nós temos xerose corneal, que é aquela córnea sem brilho, né? Que a pessoa fica com aquele olho opaco, parecendo que tem uma cápsula gelatinosa no olho, que é xerose corneal. Nós temos também a ulceração de córnea, que é uma evolução. Essa ulceração de córnea é uma evolução da xerose corneal, que pode levar aí uma erosão da córnea. Nós temos a ceratomalácia, que ela também é uma úlcera que pode levar à cegueira, e também a pessoa com deficiência de vitamina A é uma pessoa que tem infecções recorrentes, né? Então, essa atividade pró-vitamina A é a principal função nutricional dos carotenoides no nosso organismo. Uma outra capacidade que os carotenoides têm é a capacidade de antioxidante, que essas espécies reativas de oxigênio, elas são geradas endogenamente no nosso metabolismo normal. A atividade física a gente gera através da respiração, da alimentação, a gente gera espécies reativas de oxigênio. E quando o nosso organismo está produzindo mais espécies reativas de oxigênio do que a quantidade de antioxidantes presentes no nosso organismo, nós vamos levar aí um estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ele vai causar muitos danos oxidativos. Ele acaba gerando diversos danos que pode levar a muitos efeitos deletérios, como, por exemplo, lesão nas moléculas de lipídio, porque as membranas, né, elas são formadas aí por lipídios, lesiona a proteína, lesiona a DNA, e tudo isso pode levar ao desenvolvimento de muitas doenças. Nós temos aí muitos estudos mostrando o papel do estresse oxidativo no desenvolvimento de muitas doenças. Então, os carotenoides eles vão sequestrar essas espécies reativas de oxigênio e também vão interagir com outros antioxidantes. Então, o licopeno, alfa e beta-carotenos, luteínas e a xantina são os que apresentam uma maior atividade antioxidante, mas principalmente o licopeno. Falando em licopeno, o licopeno, a gente vê muito o nome dele como um agente quimiopreventivo contra o câncer de próstata, além de proteção anti-envelhecimento, redução do risco de doenças cardiovasculares. No caso do licopeno, no câncer de próstata, quando estudos eles aumentam a concentração plasmática de licopeno, os estudos observam que há uma redução sanguínea do antígeno específico da próstata, que é o PSA, que é um dos exames de sangue que fazem para diagnóstico de câncer. Isso não exclui de forma alguma o exame de toque, isso é um exame complementar.
esse PSA. Muitas vezes o paciente está com tumor de próstata e o PSA demora para se alterar. Então, não se usa apenas esse antígeno específico de próstata como único biomarcador para avaliar câncer de próstata. E quando se tem uma alta concentração de licopeno, a gente também observa uma redução do dano oxidativo de linfócitos em células de tecido prostático. Qual que é alguma das hipóteses para que ocorra isso? É que o licopeno, ele regula a produção de hormônios andrógenos, que está envolvido no aumento da próstata, e ele também sabe que ele tem um potente efeito antioxidante. Uma coisa interessante que a gente deve levar em consideração. O licopeno, ele tem uma maior absorção após o cozimento, principalmente quando ele está veiculado em meios oleosos, né? Porque os carotenoides precisam de óleo para que sejam absorvidos, como é o caso de molho de tomate. Então, o molho de tomate ele é uma excelente fonte de licopeno, porque o licopeno ele precisa ter a temperatura alta e o meio oleoso para que ele seja melhor absorvido. No caso dos licopenos, dos carotenoides, na preservação da qualidade visual, a região, o pigmento macular, quando a gente fala de pigmento macular, a gente pensa em luteína e zeaxantina. Por quê? A região da retina, onde a gente tem um maior acúmulo de luteína e zeaxantina, é a mácula lútea. Por isso que a luteína e zeaxantina é chamada de pigmento macular. E essa luteína e zeaxantina, ela protege a retina de degeneração relacionada à idade, porque ela filtra a luz azul e ela também tem uma capacidade antioxidante. A luz azul, a gente está exposta a todo momento à luz azul, lâmpadas fluorescentes, luz de LED, celular, computador, a luz do sol também tem luz azul. E os estudos mostram que pacientes que têm baixa concentração de luteína e zeaxantina, em relação à baixa concentração de luteína e zeaxantina, está muito relacionado com causas de catarata e de cegueira, que está relacionado com a degeneração macular. Então, a vitamina A ela tem uma função muito importante na visão. E existe alguma toxicidade de vitamina A? A vitamina A, estudos mostram que maior que 30 miligramas por dia de vitamina A, ela acaba levando a uma carotodenodermia. O que é isso? O indivíduo ele fica com a pele amarelada. Porque a vitamina A, os carotenoides, né, eles são amarelo, alaranjado, vermelho. Então, quando tem aí uma maior ingestão de maior de 30 miligramas, pode ser que a pessoa fique com a pele amarelada, mas isso é muito difícil de acontecer. E quando acontece, é muito fácil de reverter, porque a pessoa parou de consumir, reduz já a concentração e tá ok. E esse caso é revertido. Então, quando a toxicidade é muito difícil, por quê? Porque quando há uma reserva fisiológica adequada de vitamina A, os carotenoides que têm a atividade pró-vitamina A, eles não são mais convertidos. Então, por isso que é muito difícil a toxicidade. Então, se o organismo está com todas as reservas fisiológicas de vitamina A, essa conversão de pró-vitamina A, de carotenoides, não vai acontecer. O organismo ele não converte para justamente evitar um efeito tóxico no indivíduo. Então, esses são alguns efeitos benéficos, né, fisiológicos que nós vimos da atividade A, da atividade dos carotenoides, que tem atividade pró-vitamina A, que é o principal fator aí, a principal característica dos carotenoides nessa conversão de pró-vitamina A. No entanto, eles são importantíssimos antioxidantes. Licopeno está muito relacionado com prevenção de câncer de próstata. Então, os carotenoides têm aí diversos efeitos benéficos no nosso organismo. Então, nós encerramos aqui esse conteúdo de carotenoides.
Então, para a gente finalizar a nossa aula, para a gente fixar o nosso conhecimento, né? Os carotenoides, ele tem algum efeito de proteção sobre a pele? Hoje em dia é muito utilizado suplementação de carotenoides, principalmente na forma de cápsulas, né, como protetor solar via oral. Eu, por exemplo, eu uso, dentre os vários compostos, tem carotenoides, que é manipulado, que é uma das fontes de o que é utilizado para protetor solar. Vamos ao quadro para a gente entender o que acontece. Essa figura aqui, eu deixei a fonte aqui. Essa fonte é um capítulo de um livro que fala sobre carotenoides, muito legal. Entra lá para você conferir. Então, o que acontece aqui? Quando a nossa pele, quando a gente é exposto aos raios solares ultravioleta, como por exemplo o VA, o UVB e também a luz azul, isso acaba gerando alterações químicas e biológicas na nossa pele, que é chamado o estresse fotooxidativo, e isso daí acaba levando a danos na lipídios, proteínas e DNA. Como consequência, a gente tem o quê? Vermelhidão na pele, quando a gente toma muito sol, envelhecimento precoce, câncer de pele, entre outros. Então, aqui nessa figura, nós temos a ação da luz azul, UVA e UVB, agindo na derme e agindo na epiderme. Você vê que a luz azul, ela age mais embaixo, né? A luz azul, ela age na epiderme. Então, essa luz azul, UVA e UVB, eles acabam levando a esse dano na célula. Envelhecimento precoce, vermelhidão, câncer de pele e entre outros fatores. Então, quando nós temos um consumo adequado de carotenoides, seja aí por via de alimentação, seja através de alguma suplementação de carotenoides, o que acontece? Esses carotenoides, eles servem como uma proteção. Eles protegem a pele dessa luz azul, dessa ação do UVA e dessa ação do UVB. E com isso ajuda na redução do dano celular. Então, é bem legal, né? Então, esse consumo aí de carotenoides, ele acaba prevenindo o dano celular causados por luz azul, UVA e UVB, seja através da alimentação ou seja através de suplementação, como cápsula, que está muito em alta hoje, que está sendo muito utilizado como um dos componentes do protetor solar. Então, eu não vou conseguir responder nenhuma dúvida agora, porque a nossa aula praticamente já acabou. Mas se você me enviou a sua dúvida, eu não respondi, né? Se vocês me enviaram mais dúvidas, eu não respondi. Paulo, por favor, entra no chat agora, que eu estou indo lá no chat para responder todas as dúvidas dos alunos. Não deixem, não vão embora com dúvida. O negócio da aula, a gente não pode ir embora com dúvida. Aqui, às vezes, é um pouco corrido, por conta que, às vezes, a aula tem um pouco mais de conteúdo e a gente não consegue responder todas as dúvidas no meio ou no final da aula, mas eu estou indo para o chat agora. E eu respondo todas as dúvidas que me enviam por chat e eu respondo. Então, nós estamos terminando aqui a nossa terceira aula. Semana que vem é a nossa última aula, que nós vamos falar de glicosinolatos, nós vamos falar de flavonoides e alguns mitos, né, envolvendo os alimentos funcionais. Eu espero todos vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu fiquei muito contente com o aumento do número de polos que estão presentes no chat. Então, vamos encerrar por aqui. Que tenham uma ótima semana. E estou indo responder as perguntas lá. Tchau, boa semana, até semana que vem.